Português acústico. Descobrindo a ouvir. Olá, esta é a parte 2 da nossa entrevista com a Andreia Conceição sobre ela e sobre o Museu Marítimo de Sesimbra. Se tens curiosidade em saber quem é a Andreia Conceição, porque ela escolheu ser arqueóloga e como começou a trabalhar no Museu Marítimo de Sesimbra, e também sobre onde fica o museu, o que podes aprender e descobrir nele, e alguns outros detalhes interessantes, ouve a parte 1 da entrevista. E agora vamos ouvir a Andreia Conceição falar sobre a série Museu em Casa, alguns objetos do museu e o seu blog Lobo na Porta. O que é a série Museu em Casa? A série Museu em Casa foi uma série que nós concebemos para mitigar os efeitos da pandemia, não é? Todos nós fomos apanhados de surpresa, praticamente num dia estávamos na nossa atividade normal, cheios de ideias, cheios de programas, de atividades previstas na programação e cheios de projetos, e no outro dia ficámos todos fechados em casa. Então, muito rapidamente, tentámos contrariar esta tendência, pensámos em arranjar um projeto que pudesse tirar o museu das suas paredes e levá-lo até a casa dos nossos públicos, e foi assim que surgiu o projeto Museu em Casa, que foi executado no Museu Marítimo, através de pequenos vídeos com 5 minutos, salientando pequenos temas e conteúdos do museu, como por exemplo as artes de pesca, os anzóis pré-históricos. Apelámos também, o nosso serviço educativo também contribuiu ativamente, sugerindo atividades que as famílias e os nossos públicos pudessem executar em casa, e também produzimos estes vídeos na Capela do Espírito Santo dos Mariantes, através da riquíssima coleção e legado que a Capela encerra, que também encerra um legado de 5 séculos de história e de arqueologia aqui do nosso concelho. Como é que são escolhidos os projetos do museu? Os projetos do museu são escolhidos em função das necessidades e do envolvimento dos tipos de públicos. Nós tentamos anualmente avaliar o número de visitantes que tivemos no ano anterior, o número de participantes nos determinados projetos, avaliar em equipa o que é que resultou melhor e o que é que resultou pior, e quais é que são os tipos de públicos aos quais nós não estamos a chegar. E então o que temos feito é conceber projetos direcionados para vários tipos de públicos e tendo em vista o aumento exponencial do envolvimento do público, dos visitantes. Por exemplo, a título de exemplo, o Museu Fora de Portas tem tido um crescimento exponencial de 10% aproximadamente por ano. Nós tentamos perceber que tipo de públicos é que estamos a abarcar, porque basicamente o projeto consiste em levar o museu às instituições privadas de solidariedade social, cujos utentes têm algum tipo de limitação que os impedem de visitar fisicamente o museu, divulgando os conteúdos e depois apelando à quebra destas barreiras. Podem ser intelectuais, podem ser etárias, podem ser físicas, apelando à visita física desses participantes. Fazemos sempre a avaliação, onde é que podemos melhorar para envolver cada vez mais participantes e depois chegar a públicos
diferentes. Por exemplo, nós introduzimos as visitas dramatizadas em 2019 para chegar a um público cada vez mais jovem e familiar. Ou seja, e mais diverso, chegar a um público jovem, a um público familiar e também a um público sénior, em que o técnico do museu começa a fazer a visita e começa-se a desenrolar uma peça de teatro, não só pelos museus, mas também pelas ruas de Sesimbra, em que as personagens atrapalham a visita e a visita transforma-se num drama. Porque os personagens começam a interagir com o público, começam a atrapalhar, mas o projeto está todo convergido, por assim dizer, para divulgar não só os temas do museu, mas também a história de Sesimbra ao longo dos últimos 5 séculos, em que, para terem ideia, nós conseguimos envolver mais de 1000 participantes nestas visitas em 2019 e agora em julho vamos retomá-las à noite no Museu Marítimo. Os projetos, e em suma, os projetos são então escolhidos em função das necessidades dos tipos de públicos e das fragilidades e de oportunidades de melhoria que nós identificamos anualmente, tendo em vista o crescimento do envolvimento do museu com os públicos, a comunidade e o público nacional e estrangeiro que visita aqui o concelho de Sesimbra. Passando agora talvez mais à parte de o que está exposto no Museu Marítimo de Sesimbra, qual é o teu objeto preferido no museu? O meu objeto preferido no museu não é um, são 3, são os anzóis do Calcolítico, são os anzóis com perto de 5 milénios, porque ilustram uma história milenar de aperfeiçoamento da arte de saber pescar. Mostram que já há 5.000 anos, dizem que Sesimbra é peixe porque nós já andamos há 5.000 anos a aperfeiçoar esta técnica e são simbolicamente as origens da nossa comunidade pescatória, dos nossos homens do mar, porque no fundo foi a pesca que está na raiz de toda esta nossa herança histórica, arqueológica e identitária. Quando nós recebemos pescadores no museu, os pescadores ressalvam sempre que, dizem sempre que já os nossos antepassados pré-históricos produziam anzóis perfeitos, muito semelhantes àqueles que são usados no século XXI. E estes anzóis têm uma particularidade. Pela primeira vez, num contexto arqueológico em Portugal, foram encontrados anzóis exatamente iguais, mas de tamanhos diferentes, o que manifesta já um aperfeiçoamento desta técnica da pesca e um direcionamento para diferentes espécies de peixe, o que é um upgrade, um aperfeitamento tecnológico incrível e digno de nota. Ainda relacionado aos objetos, e talvez seja um desses, qual é o artefacto mais antigo do museu? O artefacto mais antigo do museu são os fósseis, com aproximadamente 150 milhões de anos, que nós temos para a ilustração do nosso vídeo desde o princípio. Nós temos alguns fósseis que foram identificados aqui nas arribas do Cabo Especial, que mostram exatamente, ou que pretendem ilustrar este mergulho a que nós convidamos o nosso visitante a fazer com 200 milhões de anos, porque o museu é um museu marítimo, mas não é só um museu da pesca, é também um museu que pretende ilustrar toda esta pré-história e geohistória associada à formação de Sesimbra pelo mar. Passamos agora à outra pergunta, que é o seguinte: sabemos que tens um blog que se chama Lobo na Porta. Queres contar-nos e aos nossos ouvintes sobre o que é? Sim, o Lobo na Porta é um projeto pessoal que começou em 2009
É inspirado numa música de Radiohead que se chama Wolf at the Door. Daí a tradução para português é o lobo na porta, porque o lobo está sempre atrás na porta, sempre a ver o que se passa, porque é um lobo curioso. E este lobo curioso gosta muito de viajar e de comer e de cozinhar. E então o projeto foi crescendo, não crescendo tanto como eu gostaria, no sentido em que a minha disponibilidade, porque é um projeto que eu vou alimentando nos meus tempos livres, a minha disponibilidade é limitada, mas em que eu tento partilhar com os leitores não só as receitas que eu vou criando e vou aperfeiçoando, algumas inspiradas na cozinha tradicional portuguesa, mas também muitas na Ásia, em que eu vou narrando também através do canal do YouTube, do Instagram, do blog e da página de Facebook as minhas viagens pela Ásia. Eu já fiz cerca de 10 viagens à Ásia, visitei cerca de 40 países e eu sinceramente, isto é uma frase feita, mas eu acredito seriamente nela, que é: viajar é a única coisa que nós compramos para nos deixar verdadeiramente mais ricos, e então eu tento partilhar este gosto com os leitores e também algumas noções de sustentabilidade, de economia e gestão doméstica, e também passar aquela mensagem de viajar não é complicado. Muitas vezes a maior barreira que nós temos que ultrapassar quando viajamos é aquela barreira que está dentro das nossas cabeças. Não é assim tão caro, não precisamos de ir para um hotel de 4 nem de 5 estrelas, nem precisamos de estar a marcar através de uma agência de viagens. Podemos, se não tivermos um orçamento muito elevado, podemos rentabilizar esse orçamento para a viagem em si, e que marcar a viagem por nós não é assim tão complicado. Portanto, eu tento partilhar na verdade não tento partilhar mais do que a minha experiência, porque gosto também muito de escrever as minhas crónicas. Estou a tentar, neste momento, a editar, a fazer as minhas crónicas em vídeo da viagem que fiz ao Myanmar em 2018. Eu e o meu marido tentamos viajar no final do ano, no final de novembro, dezembro. Tentamos viajar um mês pela Ásia, agora não temos viajado devido à pandemia. Se correr tudo bem, vamos voltar às viagens em agosto deste ano, após as vacinas, mas é isso, o blog surge deste gosto pela comida, pelas viagens, e tentar incentivar os leitores, os meus 5,75 leitores, a viajarem, a saírem da sua zona de conforto e a conhecerem o mundo, e também a cozinhar, porque a comida é um fator que nos une. Toda a gente, de uma maneira ou de outra, gosta de comer. Há pessoas que não experimentam comida asiática, por exemplo, porque é uma comida estranha e diferente, e também tenta apelar a estas noções de interculturalidade pela culinária. E por falar em comida, Sesimbra é muito conhecida pelo seu peixe, não é? Portanto, se calhar fica aqui o convite para os nossos ouvintes para fazer uma viagem a Sesimbra, para experimentarem a parte da culinária, mas também toda esta parte da história que aqui tivemos, do passado, da natureza, da cultura. Andreia, gostaríamos de agradecer mais uma vez a tua presença. Para quem quer conhecer melhor o museu, onde pode encontrá-lo nas redes sociais? Pode encontrá-lo no Facebook, Museu Sesimbra, no Instagram, Museu Sesimbra, também no Facebook da Câmara Municipal de Sesimbra, onde é publicada são publicadas todas as nossas atividades, também em sesimbra.pt, no site da Câmara Municipal, e em visitesesimbra.pt. Temos também um site, museusesimbra.pt, em que o visitante também poderá aceder à visita interativa aos núcleos do museu. E onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar a ti e ao teu blog, Lobo na Porta? Em lobonaporta.pt, no Facebook também Lobo na Porta, no Instagram também Lobo na Porta e no YouTube também Lobo na Porta. Em breve, vamos ver se será ainda no mês de junho ou de julho, estamos a preparar um podcast quinzenal também sobre comida e viagens, que eu depois irei divulgar nas redes sociais e no próprio blog. Então fiquem atentos, ouvintes, a estas novidades.
André, mais uma vez obrigado e boa sorte, que possam voltar às vossas viagens este ano. Muito obrigada por tudo, foi uma honra e um enorme gosto poder participar e poder contribuir de alguma forma para o vosso projeto. Muito obrigada. Português acústico. Todos os direitos reservados.